Muito obrigado, General Rui, pelas suas palavras. Quero, antes de mais nada, agradecer pela honra e pelo privilégio de poder fazer essa apresentação, por esse assunto que eu acho que é bastante importante. Quero agradecer ao General Rui Moura, especialmente, ao Coronel Secomandi, ao professor César Bargo e ao General Bergo, nosso presidente do Instituto, por essa oportunidade ímpar de falar com pessoas de ambos os lados do Atlântico, né? Do nosso Brasil e de Portugal, o país de quem somos filhos, né? Todos nós temos um pouco de sangue português. Eu tenho bastante, e tive a oportunidade de conhecer Portugal, já viajar bastante por Portugal. É um país do qual tenho muita saudade e quero voltar assim que eu puder. Tamanho é o amor que eu tenho por esse país irmão, né? Não sei se tem pessoas de Angola, de Moçambique, da Guiné, ou de Cabo Verde, não sei, mas com certeza tem de Brasil e de Portugal. Bem, senhores, então vamos falar sobre esse assunto que tem sido bastante relegado aqui no Brasil, pouco falado mesmo nas escolas, que são as guerras da independência. Nosso objetivo, já falamos, né? Identificar os principais fatos atinentes à guerra ou às guerras da independência, vamos explicar depois, e principalmente refutarmos o chamado mito da independência pacífica, que eu vou falar aos senhores. Para atingir esse objetivo, vamos seguir esse roteiro, a introdução, uma breve introdução, né? O episódio do Fico, aqui no Rio de Janeiro, que houve um confronto, não chegou a haver guerra, a Bahia, né, que era o núcleo do poder português no Brasil, o que aconteceu em outras províncias, como o Piauí, o Maranhão, o Pará e a Cisplatina, onde houve confrontos também, e uma breve consideração final. Introdução, então. Alguns historiadores brasileiros, principalmente Varnhagen, que escreveu a primeira grande história do Brasil completa, né, escrita por um brasileiro, cunhou o chamado mito da independência pacífica, né? Que a nossa independência de Portugal teria sido pacífica, um negócio de pai para filho, né? Que não teria havido combate como houve. Gosto muito de comparar com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Onde que durou 8 anos e foi bastante sangrenta, né? Mas nós vamos ver no desenrolar que, infelizmente, isso não é verdade. Houve, sim, houve confrontos e houve conflitos armados, houve guerra, sim, infelizmente, principalmente no Rio de Janeiro, no Piauí, Pará, Maranhão, Cisplatina e, notadamente, na Bahia, né? E isso engajou, na época, entre 1,5% e 1,8% da população brasileira. Na época, a população brasileira total, incluindo escravizados, brancos, indígenas, chegava a 4,5 milhões de habitantes, né? Então, isso era 1,5% e 1,8%. No final, nós vamos dar alguns outros números mais completos, né? Então, o primeiro confronto que podemos dizer assim, nesse contexto da independência, foi o chamado episódio do Fico, no Rio de Janeiro. O que foi o episódio? Eu não sei se Portugal também é conhecido como episódio do Fico, mas aqui no Brasil é uma data bastante, já foi mais comemorada, né? Mas ainda é uma data muito lembrada do dia do Fico, né? Como nós sabemos, em 1820 houve a Revolução em Portugal, a Revolução do Porto, né? Também chamada Revolução Liberal, Revolução Vintista, né? Que pretendia acabar com o absolutismo e dar a Portugal uma constituição, né? Transformar Portugal numa monarquia constitucional, mas para alguns portugueses, para algumas pessoas em Portugal, o conceito que eles falavam que era da regeneração em Portugal, ele resultava, de certa forma, em que o Brasil não fosse mais um Estado equiparado, né? Era isso que alguns pretendiam, né? E as cortes começaram, muitas cortes tinham essa ideia, muitos membros das cortes, né? Tinham essa ideia da regeneração, né?
houve várias medidas nesse sentido, né? Houve deputados brasileiros que foram para as cortes, 46 deputados brasileiros tomaram posse nas cortes de Lisboa, as cortes eram o parlamento, né? Mas em setembro de 1821, alguns decretos emitidos pelas cortes não foram bem aceitos por aqueles aqui no Brasil que não aceitavam a ideia de acabar com o Reino Unido, né? Na verdade, essa ideia talvez seja um pouco, essa ideia de acabar o Reino Unido, ela não é bem documentada, mas havia entre muitos na metrópole a ideia de que essa igualdade já não deveria ser tão igualitária assim, né? Que a metrópole portuguesa, que tinha sofrido tanto com as guerras napoleônicas e com a regência do Marechal Beresford, inglês, né? Que ela tinha que ser redimida por esse processo de regeneração, né? E as cortes não viam com muitos bons olhos a permanência no Brasil do príncipe Dom Pedro, que era regente, né? Dom João VI já tinha regressado à Europa, né? Então, em setembro de 1821, as cortes emitiram alguns decretos que chegaram aqui no Brasil em dezembro, né, de 1821. O que diziam esses decretos? Várias coisas, mas o principal, extinguir algumas repartições e tribunais aqui no Brasil, que só existiriam na metrópole, né? Então, certas causas jurídicas, certas providências não mais seriam tomadas no Brasil, mas sim na metrópole, né? Restringia também a autoridade de Dom Pedro. Dom Pedro falou: eu não sou mais regente, sou capitão-general, porque agora a minha autoridade é só no Rio de Janeiro, né? A autoridade deles ficou meio restrita ao Rio de Janeiro. Mas o que é mais importante aqui, que abalou mais aqueles que pregavam a ideia da igualdade, ainda não independência, mas da igualdade do Brasil, do Reino Unido com Portugal, era a criação do cargo de governador de armas de cada província, subordinado a Lisboa, e não mais ao príncipe Dom Pedro, e, talvez a pior de todas, determinava o retorno do príncipe Dom Pedro a Portugal para que sua educação fosse continuada através de viagens incógnitas por vários lugares, né? Então, o partido pró-independência do Brasil, ainda não era pró-independência, né? Pró-igualdade, via em Dom Pedro, no príncipe Dom Pedro, a fonte da legitimidade desse movimento de autonomia não, de igualdade, né? E não queria que Dom Pedro saísse do Brasil, né? Então, uma série de membros desse movimento, o principal deles, eu sempre esqueço o nome do frei, era o frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio. Era um frei muito importante do Brasil, do convento de Santo Antônio, e ele era maçom também, né? Na época eles podiam ser freis e maçons, ligados à maçonaria. Ele começou a coletar assinaturas, ele e alguns outros próceres, né, da causa brasileira, coletaram 8.000 assinaturas do povo do Rio de Janeiro, o que era bastante, porque o Rio de Janeiro tinha 120.000 habitantes na época. Entregaram essas assinaturas ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro, que era uma espécie de Câmara Municipal, né? E o Senado da Câmara entregou a Dom Pedro essa representação. E Dom Pedro, em vista da representação, resolve, então, no dia 9 de janeiro de 1822, falar aquela famosa frase, né? Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, estava aqui no Brasil uma fonte da legitimidade do futuro processo de independência, que era a própria figura do príncipe regente Dom Pedro da Casa de Bragança, né? Mas havia um problema. No Rio de Janeiro havia uma tropa totalmente formada por portugueses, né? Ou partidários da causa portuguesa, comandados pelo general Jorge Avilés. Era a chamada Divisão Auxiliadora. Essa tropa tinha, em média, 2.000 homens. Já teve um pouco menos, uma época, um pouco mais, mas, em média, 2.000 homens. Mas não era uma tropa qualquer, era uma tropa eficaz, bem equipada, veteranos das guerras napoleônicas, né? E que se opunham à permanência de Dom Pedro. Jorge Avilés tentou, de todas as formas, fazer com que Dom Pedro obedecesse às ordens das cortes e retornasse a Lisboa. Inclusive,
alguns autores falam que ele tentou, num teatro, um teatro São João, né, que ainda existe, o Teatro João Caetano, ele teria tentado sequestrar Dom Pedro I. Dom Pedro até mandou a princesa Dona Leopoldina e seus filhos para a segurança da Fazenda Real de Santa Cruz, né? Mas Jorge Avilés estava obstinado nisso, e o que ele faz no dia 11 de janeiro, 2 dias depois do fico? Ele ocupa o Morro do Castelo. O que é o Morro do Castelo? É um morro que não existe mais. Para quem é do Rio de Janeiro, atualmente esse morro é a chamada Esplanada do Castelo, né? O morro foi demolido na década de 20. O morro ficava atrás do que hoje é a Santa Casa. A Santa Casa, na rua Santa Luzia, a Santa Casa do Rio de Janeiro ficava no sopé desse morro. O morro não existe mais. Mas no alto do morro havia fortificações. Então, Jorge Avilés ocupa essas fortificações. Aqui está um desenho, né, das fortificações do morro, né? Essa parte de baixo, você pode ver que a parte de baixo do Morro do Castelo, essa ponta, fica hoje mais ou menos ali a cabeceira da pista do aeroporto de Santos Dumont. Foi aterrado, lógico. Mas o general Avilés ocupa as fortificações no alto morro, e de lá ele tinha comandamento para atirar em qualquer lugar do Rio de Janeiro que ele assim desejasse, né? Era a maneira dele pressionar para que Dom Pedro obedecesse às ordens das cortes, né? Mas ele cometeu um erro de cálculo, porque não havia água disponível, a água lá no alto do Morro do Castelo tinha que subir de pipas, era complicado. Ele não levou água com ele, ou levou pouca água, levou pouca comida e pouca munição. Então, ele não tinha como permanecer nessa posição por muito tempo. E o Partido Pró-Causa Brasileiro, o que fez enquanto isso? Aquele Frei, que eu falei, Frei Sampaio e outros, né? Gonçalves Ledo, Clemente esqueci o nome, desculpa, Gonçalves Ledo e outros, reuniram populares, né? 4.000 populares de soldados brasileiros, não aqueles soldados da divisão auxiliadora, outras tropas de milícias, de ordenanças que havia no Brasil, reúnem-se no Campo de Santana em apoio ao príncipe Dom Pedro, pronto para hostilizar, se necessário, as tropas de Avilés que estavam no Morro do Castelo, né? Havia até frades armados com paus. A inglesa Maria Graham faz uma descrição muito viva, né, desses homens reunidos lá, prontos para enfrentar em armas, se necessário, a tropa de Avilés. Avilés vê que não tem como ser ressuprido, né, ele está sozinho com a tropa dele, mais ou menos cercado, então ele desiste de qualquer ação bélica e aceita a sugestão de Dom Pedro, que aqui nessa figura, né, Dom Pedro está apontando lá, ele aceita retrair para Praia Grande, que hoje é a cidade de Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. E fica lá, ele só é ressuprido por autorização de Dom Pedro, e em 15 de fevereiro, então, a divisão auxiliadora embarca em definitivo para Portugal, não tinha mais como permanecer no Rio de Janeiro. Os portugueses mandam uma esquadra com outra tropa para substituir a divisão auxiliadora. Essa esquadra é barrada na entrada na Baía de Guanabara, e na fortaleza de Santa Cruz só os oficiais desembarcam, negociam, são ressupridos e também voltam para Portugal. Um detalhe que quando a esquadra levando a divisão auxiliadora voltou para Portugal, uma pequena fração dela se desviou e foi para a Bahia reforçar as tropas do reino que estavam na Bahia. Então, esse episódio do Fico quase desandou numa batalha sangrenta, mas, por sorte, não foi o caso, e o general Avilés voltou para Portugal. Anos depois, Avilés é perdoado por Dom Pedro, recebe uma função lá na guerra contra Dom Miguel, né? E ele é reabilitado, né? Mais para o final da vida dele. Bem, uma vez que o Rio de Janeiro já estava perdido para a causa, digamos assim, das cortes, as cortes resolveram investir na Bahia como o principal núcleo do poder português no Brasil. Porque na Bahia, a Bahia tinha uma construção naval muito importante, fazia navios para todo o Império Português, a quantidade de comerciantes, de cidadãos portugueses era grande em Salvador, né? Então, as cortes resolvem fortificar
a Bahia, né? O episódio do Fico, nós falamos para o senhor em janeiro, repercutiu mais ou menos um mês depois na Bahia, né? Quando o governador de armas da Bahia, que era um brasileiro, foi substituído pelo general português Madeira de Mello. Essa substituição não foi bem vista pelo Partido Brasileiro, né? E resultou em desordens, né? Em enfrentamentos nas ruas entre partidários do Brasil e partidários de Portugal. Uma coisa importante que tem que ser falada: quando a gente fala em partidários do Brasil e partidários de Portugal, havia brasileiros e portugueses em ambos os lados. Então, não era portugueses contra brasileiros. No Partido do Brasil tinha portugueses e brasileiros, e no Partido pró-Portugal, pró-Cortes, também havia portugueses e brasileiros. Isso tem que ficar bem claro, né? Bem, essas desordens em Salvador foram graves, resultaram em 200, autores falam em 300 mortos, né? A estimativa mais conservadora é de 200 mortos, e nesse contexto ocorre o famoso episódio, né, da morte de Sor Joana Angélica. Sor Joana Angélica era uma abadesa do convento da Lapa, em Salvador, e alguns militares pró-portugueses, né, alguns autores falam que tinha brasileiros também junto. Estavam bêbados e tentaram forçar, estariam bêbados, né? E tentaram forçar a entrada. E a abadesa, para proteger as suas freiras, enquanto elas escapavam pela porta dos fundos, ela tentou ganhar tempo, abriu os braços e impediu a entrada dos soldados. Os soldados, então, a mataram com um golpe de baioneta no peito, né? Alguns autores dizem que isso aconteceu no dia 19 de fevereiro, outros dizem que foi no dia 20, outros autores ainda dizem que ela foi atacada no dia 19, agonizou a noite inteira e veio a morrer no dia 20. Então, essa dúvida se foi no dia 19 ou no dia 20, mas foi num desses 2 dias, né? Em virtude desses conflitos, os partidários da causa brasileira, que eram minoria, né? A Madeira de Mello tinha tropas bem treinadas, principalmente a Legião Constitucional Portuguesa, que tinha vindo de Lisboa para a Bahia, pagos pelos comerciantes portugueses, né? Tinham tropas melhor treinadas, ou mais bem treinadas e mais bem equipadas. Os partidários da causa brasileira fogem, então, para as cidades do Recôncavo Baiano, que são essas cidades que a gente pode ver, né? A primeira cidade a aderir, em junho, aderir à causa brasileira do Recôncavo Baiano foi Santo Amaro, essa cidade ao norte, aqui, Santo Amaro da Purificação, que hoje é famosa porque é a terra do Caetano Veloso, Maria Bethânia, Dona Canoa, né? Foi a primeira cidade. E Cachoeira, que fica próximo, foi a primeira cidade a proclamar isso oficialmente, né? A Câmara da cidade de Cachoeira proclamou oficialmente a adesão à causa brasileira, né? Isso ocasionou os primeiros combates. Havia uma canhoneira portuguesa no rio, próximo ali à Cachoeira, que começou a atirar nos brasileiros, os brasileiros atiraram de volta. Houve fuzilaria de casa em casa entre portugueses e brasileiros, né? Então, foi o primeiro ato bélico ali no Recôncavo Baiano, né? Então, como é que ficou a situação? A maior parte dos portugueses na cidade de Salvador e as forças pró-Brasil, né, pró-independência, espalhados pela ilha de Taparica e por essas cidades aí, Cachoeira, Santo Amaro. Nazaré, ali embaixo à esquerda, era uma cidade muito importante, porque ela supria de farinha. A farinha de mandioca era uma das bases da alimentação. Ela supria de farinha a cidade de Salvador. Tanto é que hoje a cidade é chamada de Nazaré das Farinhas, né? Então, a posse dessa cidade do Recôncavo era muito importante para a causa brasileira e criou um cerco à cidade de Salvador, né? Como as forças pró-Brasil não tinham efetivo suficiente para tomar a cidade de Salvador, onde os portugueses estavam entrincheirados, os portugueses se entrincheiraram bem, criaram fortes posições defensivas em Salvador, né? Então, o que é que os brasileiros fizeram? Criaram uma estratégia de atrição. Primeiro, fizeram o cerco terrestre de Salvador para dificultar a entrada de mantimentos, né, de todo tipo de suprimento na cidade de Salvador, o que ocasionou fome na cidade, né, escassez de gêneros, de todo tipo de gêneros, né? Não pôde fazer um cerco por mar, por quê?
o Brasil ainda não tinha meios navais suficientes para isso, né? Mas tinha a chamada esquadrilha, ou flotilha, desculpa, a flotilha de João das Botas. O que era a flotilha de João das Botas? Era uma espécie de guerrilha naval que os brasileiros criaram contra a esquadra portuguesa e que foi bastante eficaz, né, para atritar também o poder da esquadra portuguesa e dificultar, não impedir, mas dificultar o suprimento da cidade de Salvador por meio marítimo, né? Então, essa foi a estratégia que os brasileiros usavam. Já para os portugueses não interessava essa estratégia, mas sim os portugueses procuravam a maneira de Jomini, né, criar uma batalha decisiva que acabasse com o cerco. O cerco, o tempo funcionava, trabalhava a favor dos brasileiros, os portugueses não, eles tinham que acabar com esse cerco para poder ressuprir suas tropas e toda a população de Salvador, né? O comandante dos portugueses era o general brigadeiro Madeira de Mello e dos brasileiros o coronel Labatut, que era um oficial francês, mercenário, também veterano das guerras napoleônicas, maçom, né, que foi contratado por Dom Pedro I para comandar o cerco a Salvador. Bem, então ocorre uma série de escaramuças, né, uma série de pequenos combates naquela divisa lá entre Salvador e o restante do Recôncavo, né? Os brasileiros, pouco a pouco, são ressupridos, inclusive com uma tropa formada aqui no Rio de Janeiro, chamada o Batalhão do Imperador, que existe até hoje. E essa tropa, entre os seus jovens soldados, tinha o futuro Duque de Caxias, né? Que é o patrono do Exército Brasileiro. Ele era um jovem cadete, depois tenente nessa tropa. Bem, e essa batalha um dia chega. No dia 8 de novembro de 1822, os portugueses, então, tentam essa batalha, que eles achavam que era a batalha decisiva para derrubar o cerco a Salvador, né? Então, aqui está a linha de cerco de Salvador, aqui do lado de fora os brasileiros, do lado de dentro os portugueses. Então, eles tentaram romper a linha em diversos pontos, mas com ênfase aqui o ataque principal aqui, a localidade de Pirajá, que hoje é um bairro de Salvador e, na época, era uma localidade. Por que Pirajá? A localidade de Pirajá e aqui atrás uma outra localidade chamada Cabrito eram uma posição elevada que dominava, ficava cavaleiro da única estrada que saía de Salvador em direção ao Recôncavo. Chamava-se Estrada das Boiadas, né? Era onde entrava o gado e todo tipo de comércio, né? E, ao mesmo tempo, Labatut empregou uma tropa de marinheiros para fazer um assalto anfíbio aqui a Itacaranha e tentar atacar a cidade de Cabrito pela retaguarda. Nessa batalha de Pirajá, que foi a grande batalha da nossa Guerra da Independência, apesar do coronel Ferreira achar que foi a batalha de Genipapo, talvez tenha sido maior em número de homens, né? Mas eu continuo achando que a batalha decisiva foi em Pirajá. Os portugueses quase foram vitoriosos, quase, né? Inclusive tem uma lenda que conta, uma história que conta, que é do Cabo Gomes, né? O Cabo Gomes era um corneteiro, então, quando a tropa brasileira estava quase sendo derrotada pela tropa portuguesa, o Cabo Gomes, ao invés de tocar retirada, tocou cavalaria avançar e degolar, sendo que o Brasil não tinha cavalaria, né? Isso, segundo alguns autores, né, teria causado confusão no inimigo, né? E então as tropas brasileiras foram bem-sucedidas. Mas, infelizmente, as fontes primárias não avalizam esse fato, né? A verdade é que a vitória se deveu ao empenho dos nossos homens, né? Os portugueses lutaram bravamente, também quase venceram, né? Mas não conseguiram quebrar o cerco terrestre a qual estavam submetidos. Então, a grande batalha que os portugueses tentaram, não conseguiram. Tentaram também tomar a ilha de Taparica, né? Na Batalha de Amoreiras, também não foram bem-sucedidos, né? Mas, em maio de 1823, finalmente,
a esquadra brasileira chega a Salvador, né, que tinha sido recém-formada e comandada por um famoso almirante inglês, Lord Cochrane, ou Cochrane, como queiram. Né? Ele chega em maio de 1823, né, finalzinho de abril. Em 4 de maio, há um combate no qual a esquadra portuguesa tenta romper o cerco por mar, não consegue. Né? Então, estava confirmado daí o cerco a Salvador por terra e agora também por mar. Né? Madeira de Melo vê que não tem mais saída, né? Ele só tem uma saída, que é a rendição, mas ele não quer se render. Então, o que ele faz? Na madrugada de 1º para 2 de julho, os portugueses embarcam em cerca de mais ou menos 70 navios, tanto mercantes quanto de guerra, e saem na madrugada em direção a Portugal. Na manhã de 2 de julho, os brasileiros, vendo que não havia mais a guarnição portuguesa, eles entram em Salvador. Né? A tropa brasileira tinha sido batizada de Exército Patriótico ou Exército Libertador, as duas palavras. Né? Então, o coronel Lima e Silva, que era o tio do Duque de Caxias, que tinha substituído Labatut, foi deposto e preso pelos oficiais, por outros motivos aqui, que não dá para falar aqui. Então, 2 de julho é considerada a libertação da Bahia. Né? É tão comemorado, ou talvez até mais, que o 7 de setembro. É a grande data na Bahia, é 2 de julho. Então, a campanha da Bahia se encerra. Mas havia também outros locais no Brasil onde havia resistência pró-Cortes de Lisboa. Né? O Piauí era um desses estados, das províncias. Né? Por que o Piauí era tão importante que Dom João VI chamou o Major Fidié, João José da Cunha Fidié, que na época não era major, era sargento-mor, né? Hoje a gente fala major. Ele foi chamado pelo próprio Dom João VI, encarregado de manter o domínio das cortes no Piauí. Por que o Piauí? O Piauí era um estado muito importante, primeiro porque ele praticamente monopolizava a criação de gado. A maior parte da carne bovina, da carne de gado, que se consumia no norte e nordeste brasileiro, vinha do Piauí. Né? O Piauí, além disso, era um estado que ficava no meio entre o norte e o nordeste. Né? O Piauí tinha 2 fontes de poder. Era a capital Oeiras, né? Não era Teresina, era Oeiras aqui, na região de criação de gado, e lá no norte a cidade de Parnaíba. Era um porto, né, onde esse gado ia até lá, e lá o gado era transformado em charque, carne seca, que era exportada para o Caribe, para os Estados Unidos, e supria vários estados brasileiros, principalmente o Nordeste. Então, a posse do Piauí era muito importante. Né? O Major Fidié chega a Oeiras através de São Luís do Maranhão, dia 8 de agosto de 1822, com a missão de manter o Piauí dentro da área de domínio das Cortes de Lisboa. Só que, em Parnaíba, a vila de Parnaíba, que era o litoral, né, que tinha contato com o resto do Brasil, e através do Ceará, que tinha se declarado aderente à causa da independência, né, do Brasil, a cidade de Parnaíba também declara sua adesão, que eles chamavam, na época, o sistema, era o sistema das cortes e o sistema da independência. Né? Então, em 19 de outubro de 1822, Parnaíba se declara favorável a Dom Pedro. Fidié parte com 1.100 homens, né, para Parnaíba para submeter os rebeldes. Deixa poucas tropas e tropas que não eram tão confiáveis em Oeiras. Né? Ele chega em Parnaíba no dia 18 de dezembro, né? Não tem mais a quem punir, porque os rebeldes tinham fugido. Mas o que acontece? Em 24 de janeiro, ele estava lá em Parnaíba, a cidade de Oeiras, a capital, também se revolta e adere à causa da independência. O que Fidié faz? Decide regressar à capital, Oeiras, para submeter os rebeldes que estavam em Oeiras. Né? Só que os cearenses, né? Os cearenses que estavam no Piauí, lutando pela causa da independência, comandados pelo capitão Luiz Rodrigues Chaves. Tinha outros oficiais também, o coronel Filgueiras, o capitão Alecrim, e muitos outros decidem
interceptar os portugueses perto da cidade de Campo Maior. O capitão Chaves e esses outros oficiais que eu falei tinham 180 soldados cearenses e mobilizam 2.000 populares na praça principal da cidade de Campo Maior. E diz para eles que eles têm que deter Fidié antes que ele retome Oeiras, que já estava em poder dos partidários da causa brasileira. Eles se reúnem, então, numa posição defensiva que eles consideravam boa, que era nas margens do rio Genipapo, que era um rio que estava seco na época, né? Então tinha uma boa posição defensiva. Essa batalha ocorre no dia 13 de março de 1823, a famosa Batalha do Genipapo. Então, aqui está, senhores, a marcha, né? A marcha que Fidié estava em Oeiras, foi a Parnaíba, não tinha mais ninguém para punir a Paraíba, ele volta para Oeiras, mas é barrado em Campo Maior, perto aqui do rio Genipapo, certo? Perto da divisa com o Maranhão e da cidade de Caxias, que nós vamos falar depois. Na beira do rio Genipapo, então, ocorre a famosa e sangrenta Batalha do Genipapo. No mínimo, 200 brasileiros são mortos, os portugueses perdem apenas, segundo o relato de Fidié, 19 mortos e 5 feridos, né? 542 brasileiros são aprisionados. A vitória tática dessa batalha é amplamente portuguesa, do Partido Português, né? Mas, segundo alguns autores, a vitória estratégica foi dos brasileiros. Por quê? A tropa de Fidié ficou tão desgastada, apesar da vitória, que não consegue prosseguir rumo a Oeiras. Fidié resolve ir para Caxias, no Maranhão, porque Caxias, ele sabia que era a cidade mais rica, era uma das cidades mais ricas, vila na época, né, do interior do Nordeste, e podia suprir plenamente seu exército, e ainda estava em mão da junta governativa pró-Corte de Lisboa, no Maranhão. Há também um outro fato que é polêmico, que não está nas fontes primárias, que os suprimentos e até a bagagem do pessoal de Fidié teria sido roubada pelos soldados cearenses que estavam lutando lá. Mas é um episódio que, como falei, não tem confirmação, é uma história que surgiu bem depois. Okay? Então, a Batalha do Genipapo é muito conhecida lá no Piauí, né? A maioria não eram soldados, né? Os de Fidié eram soldados treinados nas guerras napoleônicas, soldados veteranos, bem armados, com 9 canhões, né? E os brasileiros que estavam lutando eram, a maioria, populares, com armas rudimentares, com instrumentos agrícolas, né? Mas eles se sacrificaram para poder deter a progressão dos portugueses. E aqui embaixo tem um quadro aqui que é a morte, né, vindo buscar os brasileiros, a mãe com seu filho, e lá estão vários lugares a morte, né, vindo ceifar os combatentes brasileiros. Então, essa é a famosa Batalha do Genipapo, que, inclusive, está na bandeira do Piauí, 13 de março de 1823, a Batalha do Genipapo. Isso é o local da batalha hoje, aqui à esquerda, foi construído um monumento na beira da estrada BR-343, um monumento com um museu bastante imponente no local da batalha, e ao lado aqui está o famoso cemitério do batalhão, onde estão enterradas as vítimas, né? Cada sepultura dessas deve ter de 5 a 6 vítimas, né? Nunca foram abertas as sepulturas, não houve até agora um tratamento arqueológico adequado. Talvez um dia seja feito isso, né? Mas esse é o local de descanso dos heróis de Genipapo. Bem, e o Maranhão e o Pará, enquanto isso, né? Também havia resistência pró-Corte de Lisboa no Maranhão e no Pará. E lá Cochrane fez muita diferença, né? Assim como o Piauí, o Maranhão também tinha dois polos de poder. Um era a capital, São Luís, onde havia muitos comerciantes portugueses, né? O Maranhão era um estado que tinha uma renda muito boa, né? Porque produzia muito açúcar e algodão. O algodão estava despontando na época, né? Era o início da primeira Revolução Industrial. A Inglaterra absorvia muita produção, né, de algodão do mundo inteiro. E também a vila de Caxias, que, conforme o próprio Major Fidié falou, era a vila mais rica do interior do Nordeste.
talvez do Brasil, né? Talvez seja a cidade mais rica, né? Também por causa da produção de algodão, de arroz, né? E no meio das duas ficava uma outra cidade, que nós vamos falar depois, que era Itapecuru-Mirim, que fazia comunicação entre as duas cidades. Os senhores lembram que eu falei que Fidié, depois da vitória dele em Genipapo, não pôde prosseguir para Oeiras e foi para onde? Foi para Caxias e se entrincheirou lá em Caxias, né? Mas logo forças brasileiras vindas do Ceará, do Piauí e algumas de Pernambuco atacaram e cercaram Caxias, né? Caxias ficou sendo uma ilha pró-Corte de Lisboa e o resto, a maior parte do resto do leste do Maranhão já estava em poder das forças pró-brasileiras, né? Mas houve em maio, junho de 1823, não sei a data ao certo, houve uma revolta em Portugal chamada Vila Francada que dissolveu as Cortes de Lisboa, né? E retornou com o absolutismo em Portugal. Quem começou essa revolta foi Dom Miguel, mas logo Dom João VI, que ainda era o rei, surfou nessa onda, né? E conseguiu retomar o trono com todos os seus poderes absolutistas, né? Depois da Vila Francada, o ímpeto pró-cortes já não existia mais, né? O Partido das Cortes, né? Então, as autoridades do Maranhão começaram, algumas autoridades, a questionar, né, a junta pró-governativa, se não havia mais as cortes, não havia mais por que esse combate, né? Começaram a se aproximar do governo imperial brasileiro. Dom Pedro manda o almirante Cochrane, com a sua esquadra, que estava em Salvador, se deslocar para São Luís, né? Para chegar mais rápido, o Cochrane leva só uma nau, Pedro I, e chega a São Luís em 26 de julho de 1823. Cochrane era um almirante ousado, né? Ele era bastante ousado, bastante impetuoso. Ele chega em São Luís dizendo que tem uma esquadra. Ele tem um navio, mas a esquadra está vindo terra. Na verdade, ela estava bem para trás, né? Então, a junta governativa, já depois da Vila Francada, já não tinha mais tanto ímpeto de combater e resolve se render, então, a Cochrane em 28 de julho. Em 31 de julho, Caxias, cercada, também resolve se render, né? E o Maranhão, então, já está totalmente adepto da causa independentista. Essa aqui é a nau Pedro I, a única que Cochrane tinha, né? Mas falou que tinha uma esquadra inteira. E o Pará? No Pará, Cochrane usou a mesma tática de simulação, né? Que os ingleses chamam de deception, né? Trapaça, de simulação. Ele tem poucos navios, manda um navio, o Brigue Maranhão, né? Para o Pará e fala que tem uma esquadra vindo. Ele mandou Grenfell, que era um outro oficial mercenário, né, a soldo da Marinha Imperial Brasileira. Os portugueses, a junta governativa pró-portuguesa em Belém, se rende sem combate no dia 15 de agosto, e o Pará é adepto da causa da independência. Logo em seguida, não quis colocar aqui, mas surgiu uma série de combates aproximados, são mais desordens, né? De elementos brasileiros contra os portugueses, né, que tinham ficado, né? Era como se fosse assim, o que é português não precisa mais ser respeitado, né? Houve uma série de combates que resultaram na prisão de soldados brasileiros que foram colocados num brigue dentro do navio, né, transformado em prisão, num espaço exíguo. Eram 256 brasileiros. No dia seguinte, 252 estavam mortos por sufocação, por tiros, né? É o famoso episódio do Brigue Palhaço, era o nome do navio, né? Eu não quis colocar aqui porque eu acho que é um assunto até meio tabu aqui no Brasil, o pessoal não gosta muito de falar muito, né? Mas, na verdade, foram brasileiros que mataram brasileiros, né? Não foram os portugueses que mataram brasileiros, né? Foi em decorrência dessas desordens que houve depois do Pará aderir à causa brasileira. Bem, mas ainda havia alguma tropa portuguesa no Brasil? Havia. A Cisplatina, que hoje é o Uruguai, era o derradeiro bastião português no Brasil, né? A província Cisplatina, hoje Uruguai, era muito importante para
primeiro para Portugal e depois para o Brasil. Por quê? A posse de uma das margens do Rio da Prata permitia que o Brasil mantivesse suas comunicações através da bacia dos rios Paraná e Paraguai com o Mato Grosso. O único acesso era pela bacia do rio Paraguai e Paraná. Por dentro do Brasil, só de canoa nas monções, né? Não tinha estrada de ferro, nem estrada de rodagem, nem nenhum rio de grande calado que navios pudessem ir por dentro do Brasil, só pelo Rio da Prata, né? Então, por isso, ele sempre foi objeto de disputas entre os impérios coloniais português e espanhol, né? A fonte assim como o Maranhão e Piauí, a Cisplatina, a fonte do poder português, era a famosa colônia do Sacramento, que ao longo dos séculos foi portuguesa e espanhola, portuguesa e espanhola. Em 1700 e poucos, os espanhóis criaram Montevidéu para contrabalançar o poder português na colônia do Sacramento. Em 1816, finalmente, forças portuguesas do general Lecor conquistam a Cisplatina, que tinha sido, como eu já falei, portuguesa e espanhola. A principal tropa lá era uma tropa também bastante experiente das guerras napoleônicas, bem equipada, chamada Divisão de Voluntários del Rei, ou de Voluntários Reais, né, que tinha mais de 4 mil homens, quase 5 mil. Em abril de 1821, um congresso de uruguaios vota pela incorporação da Cisplatina ao Reino Unido do Brasil. Havia aqueles que queriam também que a Cisplatina fosse argentina e havia outros que queriam que ela fosse independente. Nesse momento, até pela dominação portuguesa, né, o Congresso de Montevidéu vota pela incorporação ao Brasil. Em 1822, em fruto principalmente das negociações das ações de José Bonifácio, o general Lecor adere à causa independentista, mas a sua tropa não. A tropa permanece fiel às Cortes de Lisboa, comandadas pelo seu subcomandante, que era Dom Álvaro da Costa, né? Lecor abandona Montevidéu com algumas tropas brasileiras, né? Estabelece seu QG primeiro em Canelones, depois em São José, cerca Montevidéu em janeiro de 1823. Da mesma forma que Salvador, né? Ele não tinha meios para tomar Montevidéu, começou uma estratégia de atrição, né? Os portugueses fortificam a cidade, né, para contrapor o cerco de Lecor. Nesse meio tempo, uma esquadra brasileira comandada por outro mercenário, dessa vez americano, David Jewett, chega a Montevidéu para retirar a divisão de voluntários do rei tinha acedido em voltar para Lisboa, mas as condições dessa rendição não puderam ser concretizadas, né? Os portugueses criaram uma série de condições, né? E essas condições não foram satisfeitas por Lecor, então eles resolveram ficar, né? E começou essa guerra de atrito, né? Da mesma forma que em Salvador não havia uma esquadra poderosa que pudesse contrapor a esquadra portuguesa que havia em Montevidéu, né? Em julho de 1823, já falei o caso da Vila Francada, Vila Francada, que dá aso a uma solução política. Em julho de 1823, Lisboa determina o regresso da divisão de voluntários do rei, mas essa ordem não chega a Montevidéu, ou se chega, ela não é seguida. Como eu já falei, a divisão de voluntários do rei tinha uma série de condições que ela queria ver satisfeitas antes de voltar, né? Bem, uma esquadra brasileira poderosa finalmente chega a Montevidéu e estabelece o cerco marítimo. Então, assim como ocorreu em Salvador, dessa vez Montevidéu estava cercada por terra e por mar. No dia 21 de outubro, no famoso combate de Montevidéu, né, que foi uma das primeiras batalhas em que uma esquadra brasileira usou a bandeira do Império, né, os portugueses tentam romper o cerco e não são bem-sucedidos. Aí Dom Álvaro da Costa inicia as negociações com Lecor. No dia 18 de novembro de 1823 é assinada a convenção para a retirada das tropas, que termina em 28 de fevereiro. E, finalmente, em 2 de março de 1824, o general Lecor entra em Montevidéu e essa aqui é uma foto de uma concepção artística do combate em Montevidéu, né, naval. E, finalmente, acabam
as guerras da independência, né? Depois teria outras guerras, mas não seria mais relativo à independência. Em 1825, Portugal reconhece, né, a independência brasileira com uma série de condições. Então, vamos passar agora para a conclusão. A Guerra da Independência durou 2 anos e 2 meses, se considerarmos o dia do fico e a retirada das tropas, né, a entrada de Leclerc em Montevidéu, 2 anos e 2 meses. Empregou 74 mil brasileiros, que era a média entre 1,65% e 1,8% da população, né? Uma coisa muito difícil de estabelecer o número de mortos e feridos. Cada autor dá uma estimativa, né? Mas, a grosso modo, poderíamos dizer que houve entre 3 mil mortos e 5 mil mortos, de ambos os lados, tanto do partido pró-independência como do partido pró-Cortes. Então, fica assim refutado aquele mito, né, que a independência brasileira não foi pacífica, né? Infelizmente, teria sido melhor se fosse pacífica, mas não foi, né? E a emancipação política foi fruto do sangue dos brasileiros, emanados pela vontade de um país livre e soberano, né? Em 1825, então, como eu já falei, Portugal reconheceu a nossa independência, e aí a amizade e a paz entre os nossos povos prossegue, felizmente, até o dia de hoje, cada vez mais, né? E com outros países lusófonos acrescidos, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné Equatorial, quais são os outros? Macau, né? Então, Dom Pedro I falou ordem e progresso, a minha falou independência ou morte, desculpa, ordem e progresso é a nossa bandeira. E houve morte, para que eu tivesse uma independência, houve morte, né? Claro que não dá para comparar com outras guerras insurrecionais, como a Guerra da Independência Americana e muitas outras, né? Senhores, seguimos esse roteiro aí, né? Eu não vou repetir. Tenho certeza que atingimos os nossos objetivos, principalmente de refutar o chamado mito da independência pacífica. E agora eu me coloco à disposição aí dos senhores. Se quiserem fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, por favor. Obrigado. Muito obrigado, Coronel Tal. Muito obrigado pela sua intervenção, por ter, no fundo, desmistificado aqui realmente a ideia que a independência do Brasil foi uma independência pacífica. E também uma coisa muito importante foi aqui dizer que, na realidade, o Partido Brasileiro era um partido que tinha portugueses e o Partido Português era um partido que tinha brasileiros. E isto tem muito a ver com uma série de incoerências e de coisas um pouco ilógicas para nós a esta distância de 200 anos, mas na realidade havia muito mais uma questão política e uma questão económica do que propriamente uma questão de nacionalidade. É interessante ver que a Revolução Liberal de 1820 são os mais radicais liberais da Revolução de 1820, que são os mais conservadores nas Cortes de Lisboa, que querem reverter, no fundo, a independência do Reino do Brasil, do Reino de Portugal e do Brasil de 1815, 1816, voltar novamente a que o território do Brasil voltasse a ser uma colónia e deixasse de ter as estruturas de Estado que Dom João VI já lhe tinha colocado, e como disse aqui assim muitíssimo bem. Portanto, eu agora colocava o áudio a quem quiser fazer intervenções ou fazer perguntas. Eu tenho aqui para já só uma pergunta do Alcino, que pergunta se em 1823 a cidade de Caxias já tinha este nome em homenagem ao Duque de Caxias. Coronel Natal, quer responder? Não. Claro. É o contrário. Caxias, algum tempo depois da independência do Brasil,
houve uma série de guerras chamadas revoltas regenciais no Brasil. Uma delas ocorreu no Maranhão, a Balaiada, chamada Balaiada. E a cidade de Caxias, por ser uma cidade que tinha muitos recursos, uma vila muito rica, a vila de Caxias era a principal sede desses revoltosos. O Duque de Caxias, que na época não era o major, não, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, pacificou, derrotou, né, e pacificou. O Duque de Caxias, ele era um dos oficiais era o oficial mais nobre do Exército Brasileiro. Então, quando ele derrotava, ele nunca impunha condições humilhantes, né? Pelo contrário. Tanto é que ele ficou popular em Caxias, apesar de ter derrotado os rebeldes da Balaiada. Então, ele recebeu do imperador, e a própria população fez questão disso, o título de Barão de Caxias, né? A cidade de Caxias tem alguma coisa a ver com a cidade de Caxias em Portugal. Existe uma cidade em Portugal que chama Caxias. E tem alguma correlação, mas eu não saberia dizer qual é. Mas talvez tenha sido criada por algum português que tinha nascido em Caxias, em Portugal, né? Mas é o contrário. O Duque de Caxias recebeu esse título de Barão de Caxias por ter pacificado a revolta chamada Balaiada, que era centrada na Vila de Caxias. A Vila de Caxias era muito importante, como eu já falei, era uma das vilas, que não era capital, não era cidade, mais ricas. Tinha um comércio muito próspero na cidade de Caxias, né? Muito Coronel obrigado. Ferreira? Exatamente. Caxias é uma pequena vila que fica aqui em Portugal, exatamente entre Lisboa e Oeiras. Fica a muito poucos quilómetros de Lisboa. Hoje em dia fica no município de Oeiras. E, na realidade, a toponímia do Brasil foi construída muito com base na toponímia do próprio Portugal, não é? Já aqui quando falámos do Luís de Albuquerque no Mato Grosso, o Luís de Albuquerque colocou praticamente todos os nomes que havia na beira para nomear rios, montanhas, serras e cidades. O Oeiras é aqui O assim. Piauí também é Oeiras, tem Oeiras em Portugal, né? Exatamente, e o Oeiras é onde eu vivo e, portanto, são normalmente as cidades que se criam primeiro e depois os duques de Caxias vêm depois da própria cidade. Tenho aqui assim uma pergunta do Coronel Ferreira. Coronel Ferreira, Ferreira. Por favor, Coronel Ferreira, só tem que abrir o seu muito, som. muito boa noite, tem que abrir o som. Obrigado, boa noite. Boa noite, general, boa noite, Rafael. É muito interessante a gente notar, ter essa oportunidade, né, que o Rafael teve, de falar aos portugueses, como eu tive há pouco tempo atrás, das guerras da independência. Porque isso é um assunto, não chega a ser tabu, como há pouco se referiu o Rafael, mas é um assunto pouco conhecido, né, e pouco informado, né? A independência ela é muito vista aí sob o aspecto social, econômico, político, né? Mas esquecem, né, desse lado importante do poder militar, que foi decisivo. Sem o poder militar, sem a participação armada, não teríamos independência. Isso eu estou certo disso, eu estou convencido disso, né? E queria apenas colocar para que o Rafael pudesse se alongar um pouquinho mais, né? Sobre o papel de comando, de liderança militar do Dom Pedro. Eu queria que ele estendesse um pouco mais a sua fala, dando esse destaque, ressaltando esse papel do Dom Pedro I, do Dom Pedro, ainda não o primeiro, mas Dom Pedro, como o comandante efetivo desse exército libertador. Embora ele não tivesse fisicamente à frente, né, ele do Rio de Janeiro teceu, né, junto com seus colaboradores, com seus assessores, né, com o grupo, né, principal, ele deu condições
para que houvesse esse exército libertador em ação e vencesse isso nessas diversas províncias. Era essa a minha colocação. Meus parabéns. Uma boa noite a todos. Obrigado, Coronel Ferreira, pela sua intervenção. Dom Pedro I, do nível tático e operacional, ele pouco atuou, né? Porque não houve muitos combates aqui no centro, praticamente não houve combates. Houve aquele confronto do dia do Fico, que poderia ter sido uma guerra sangrenta, um combate sangrento, assim como o do Genipapo lá, mas que Avilés viu que ele não teria como vencer, porque ele não tinha como ser ressuprido, né? Mas no nível político e no nível estratégico, a atuação de Dom Pedro foi muito importante, né? A liderança dele, ele teve a clarividência de como a Marinha, por exemplo, a Marinha brasileira, não tínhamos uma Marinha brasileira, era a Marinha portuguesa, né? Eu não falei aqui, mas houve vários casos de navios brasileiros tripulados por portugueses que se recusaram a combater os seus irmãos portugueses, né? Partidários das cortes. Então, o que Dom Pedro fez? Nós não tínhamos marinheiros de guerra experientes do Brasil que não fossem portugueses, ele resolveu contratar mercenários, e não foi só os almirantes e capitães, ele contratou também praças, né? Ele contratou até uma tropa alemã, né? Os Brummels, isso foi bem depois, eles chegaram depois. Comandou tropas alemãs, né? Tinha um batalhão alemão também servindo, tinha marinheiros ingleses, franceses, né? O coronel Labatut. Então, nesse aspecto político e estratégico, a autoridade dele foi decisiva. E nisso ele foi muito auxiliado pelo conselho de José Bonifácio, né? Aquela ação na Cisplatina teve muita participação de José Bonifácio, que convenceu o general Lecor a se incorporar à causa da independência, né? Então, Dom Pedro não foi um líder tático porque ele não teve oportunidade, porque ele seria um combatente também, ele sabia montar, atirar, né? Ele era versado nas lides militares, mas a grande atuação dele foi como líder político e nos níveis político e estratégico, né? Nos outros níveis nós temos, por exemplo, o coronel Lima e Silva, o tio do Duque de Caxias, né, que substituiu o Labatut lá em Salvador, né? E que entrou em Salvador. E todos aqueles outros, né, que a gente reconhece, o Grenfell, que mais? David Jewett, o almirante Cochrane, né? Xavier Curado. O general Xavier Curado também, uma liderança militar importante, né? Muito obrigado, Coronel. Vou dar um complementozinho só para dar uma noticiazinha. Pedro I aprendeu muito aqui no Brasil de líderes militares com um general francês que estava aqui. Existia um general francês que morava no Rio de Janeiro e que tinha vindo para cá numa missão secreta, a missão de resgatar Napoleão quando estava preso. Isso é uma Era um general holandês, né? Era um general holandês. E lutou no exército napoleônico. Ele ficou muito amigo de Pedro e ensinou. Então, Pedro aprendeu muita coisa, que depois ele foi usar na guerra em Portugal. Mas eu não vou fazer aqui uma dica, porque essa palestra do professor Amoedo que ele vai fazer. Tá? Mas isso é muito interessante também. Então, Pedro tinha conhecimento, que foi aplicado depois lá em Portugal na guerra contra o Miguel. Muito obrigado pela intervenção. Se bem que, eu diria que muitas vezes as figuras históricas são aquilo que nós colamos ao longo da época e às vezes colocam-se determinados factos e feitos a pessoas que não o fizeram. Não está hoje connosco o Dr. Pedro Avilés, que é descendente direto do Jorge Avilés, para fazer a defesa de honra. Não é defesa de honra, mas o Jorge Avilés... Tinha piada. Tinha piada. Eu não conheço garantidamente como o Pedro Avilés conhece a história do seu antepassado, mas o Jorge Avilés é um oficial que vai para a América do Sul. Ele destaca-se muito na Guerra Peninsular, muito. É o constituinte do Batalhão de Caçadores número 1. Aliás, que ele pagou com o seu bolso, do seu bolso, o fardamento e o armamento do Batalhão de Caçadores número 1.
levantando um batalhão de voluntários, e que se destaca durante toda a Guerra Peninsular, e mais tarde vai como comandante de brigada do Lecor. E o próprio Pedro Avilés, o Jorge Avilés é governador de Montevideo. E ele regressa, ou vai para o Rio de Janeiro, como governador das armas da corte e governador das armas da província do Rio de Janeiro. Aquilo que eu conheço e que tenho conhecimento, o Jorge Avilés cumpre essencialmente as diretivas que tem de Lisboa e as diretivas que tem da corte. E, portanto, está a fazer o cumprimento e as diretivas que tem de Dom João VI. Mais tarde, o Jorge Avilés é preso de Dom Miguel e está 4 anos nas masmorras de Dom Miguel, e mais tarde é perdoado por Dom Pedro. Mas o Dom Pedro também tinha muitas coisas interessantes que poderíamos depois falar. Um dia falaremos sobre o próprio Dom Pedro e a sua atuação na Guerra Civil em Portugal, que também é muito interessante. Quem fala muito disso, Rui, é o professor Amoedo, hein? Se quiser convidá-lo, o professor Amoedo tem uma palestra espetacular sobre isso, sobre Pedro. O professor Amoedo gosta tanto do Dom Pedro que mandou fazer esse pin aqui. Então, esse tipo de lapela, esse aqui é. Ele vai estar aí no Porto em agosto, dia 24, ele vai estar aí no Porto. Mas se quiser trazê-lo aqui, eu já indico, hein? Sim, senhor, é só dar o contacto, contactamos e convidamos para falarmos do Dom Pedro. Ele fala muito. O Bergo, general, já está na lista, viu? Já estava na lista aqui. Já está na lista? Então tá. Já falou com ele? Você falou onde estava no contato aí, mas a gente tem ele listado como potencial. Tá bom, muito pode bem. convidar. Muito obrigado. Então temos o Rui Carita, temos uma pergunta do Rui Carita e depois temos uma pergunta do Jorge Quintanova. Primeiro o Rui Carita. Não, dar os parabéns. É excepcionalmente difícil, quando se estuda essencialmente a história de Portugal, entrar depois nos meandros locais do que se passou. O meu problema é mais epistemológico, digamos. O que é que ainda temos por guerra? O que é que é uma guerra, efetivamente? As forças que estão de um lado e do outro, como é que é? O que é o Brasil? Depois é outra visão que em Portugal nós não temos, porque o Brasil não é um país, é um continente. É uma coisa descomunal em relação à nossa dimensão de trabalho geral. E dizer que, se calhar, eu apoio muito mais o termo de independência pacífica que outra questão. De facto, em relação ao tamanho territorial, em relação aos interesses que estão em causa, em relação à estrutura toda, são apontamentos mínimos. Logo, se calhar, foi muito mais uma independência pacífica que outra coisa. E por vários motivos. Primeiro, Portugal deixou de ter uma unidade política em absoluto. Porque cada vez mais éramos uma dependência do Brasil. Até o herdeiro de Portugal estava a viver no Brasil. Logo, nós tínhamos sido colónia do Brasil uma série de anos. Quem era colónia era Portugal, porque a corte estava no Rio de Janeiro. Ora, isto são tudo termos que às vezes não é fácil equacionar. Depois pensar que, logicamente, os militares que foram para o Brasil, logicamente, tinham que cumprir as ordens das cortes de Lisboa. Agora, chegavam lá e eram confrontados com um continente, com uma dimensão perfeitamente descomunal e sem qualquer apoio. Logo acabavam todos por se render às evidências locais, porque pode haver um que refilasse mais e tal, um avilés ou coisa que não valha, mas quer dizer, mas de facto a dimensão territorial, a situação local era perfeitamente determinante, quer dizer, não dava para qualquer tentativa de revolta e qualquer tentativa de dar a volta à situação. Claro que em Lisboa, coitados entrincheirados que estavam nas cortes, achavam que era facílimo, quer dizer, dava-se uma ordem para o Brasil, como se fosse, de facto, ali o Bairro Alto, Caxias e tal, uma coisa assim.
Quer dizer, porque não tinham a dimensão do que era o Brasil. Lisboa, até muito recentemente, não tinha a dimensão do tamanho que é o Brasil. Então, é uma coisa que só muito recentemente é que acontece, não é? Logo, depois a história é uma ficção científica sempre. É sempre uma opinião nossa sobre o passado. Nós sabemos muito mais sobre o passado do que eles, porque a gente sabe quando é que eles nasceram, quem eram os pais e quando é que eles morreram. E sobre o morreram eles não sabem. Morreram só. A gente até isso sabe. Agora, nós não temos a utensilagem mental depois de cada situação e o cômputo, quer dizer, qual o valor, efetivamente, em relação ao território imenso que é o Brasil, o que é que aquela revolta representou no Piauí, ou que representou na área da Bahia, etc. Se repararmos, é lógico que elas foram rebentar aonde havia interesses comerciais dos portugueses do continente, ou seja, da metrópole, ou seja, da Europa. Porque, logicamente, eles queriam que aquilo continuasse a ser uma colónia, não é? Faltava agora ter que pagar impostos diferentes, outra coisa do género. Mas também, rapidamente, entravam no deve e o haver, depois quanto é que vale, quanto é que não vale, e não havia problemas nenhuns em aceitar a situação mais tarde ou mais cedo. O problema aqui que se põe é, digamos, de terminologia, o que é que entendemos efetivamente por uma guerra, se podemos achar que houve uma guerra da independência. Eu acho que não, houve confrontos em relação a uma situação, porque não se estabeleceu efetivamente uma frente de apoiantes das cortes, de maneira que havia brasileiros e havia portugueses de um lado e do outro, para eu entender uma guerra. Peço desculpa, mas digamos que é uma questão mais de terminologia. Aliás, o Rui Moura já tinha colocado também essa questão mais discreta e mais diplomática. É preciso nós equacionarmos efetivamente do que é uma guerra ou não é, e depois, de facto, conforme o momento político. E, de facto, neste momento não interessa nada dizer que houve uma guerra da independência, ou não interessa nada. É muito mais bonito na comunicação social, na presença do Presidente da República em apoio aos antigos presidentes contra o Bolsonaro. Ou coisa. É preciso criar assim sempre, mas é muito mais bonito fazer as leituras depois. Quer dizer, eu só posso fazer a leitura que tenho, é sempre os meus olhos a lerem, porque eu nunca sou independente. Eu sou dependente de mim próprio, não é? Quer dizer, esta coisa de dizer a história é assim, não é, a história não é assim, a história sou eu que conto. A história é sempre uma posição flexível da minha parte, conforme eu estou num sítio, estou no outro, estou a avaliar ou a desavaliar. Eu estive agora, por exemplo, em Cabo Verde, fui abordado a vários níveis sobre a situação política interna de Cabo Verde, e é uma maçada. Cabo Verde foi um erro de casting na Guerra Fria, porque se Cabo Verde tem ficado como região autónoma portuguesa, como é Guadalupe, como é que são uma série de ilhas do Índico e das Antilhas, etc., em relação à França, tinha hoje uma capacidade de autonomia, de economia, etc., que não tem. De facto, quer dizer, são umas ilhas excepcionalmente pobres, isoladas. Agora, enquanto estiverem vivos os elementos do PAIGC, e como sabem, hoje a medicina está a aumentar a vida das pessoas que nunca mais acaba, o Eduardo dos Santos só conseguiu morrer agora, é uma chatice, não é? Não é possível pensar... E a situação não volta para trás, atenção, não volta para trás. Vai-se encontrar, é uma situação de equilíbrio. Agora vai demorar mais 20 ou 30 anos, já não é comigo, não sei com os meus netos, coisa que o valha, não é? Porque nos próximos anos aquilo continuará a degradar-se desalmadamente e economicamente, porque é muito pobre, não é? E esta coisa de apostar num turismo, numas ilhas daquele sítio, não resulta, não é? O turismo hoje não é a melhor opção de desenvolvimento de parte nenhuma. Mas pronto, são questões só de análise à distância. Agora, é excepcionalmente interessante esta análise de ponto para ponto, à distância,
e mais quando a gente depois conhece as pessoas, porque reparem, o Dom Álvaro da Costa depois é governador da Madeira. É um homem deslumbrante, foi um homem que perdeu sempre na vida, graças a Deus, foi um desastre total, perdeu sempre, não é? Acabou por ir morrer para a França, isolado, etc., porque perdeu sempre. Na Madeira teve preso quase que 5 anos, na Fortaleza, arrasou tudo à volta, arrasou o teatro, arrasou o passeio público e tal, para defender o rei Dom Miguel, que o fez conde da Madeira, etc., etc., mas, quer dizer, sem qualquer hipótese, quer dizer, estavam já contra os ventos da história, contra a época, quer dizer, parece quase que o Salazar a querer manter uma guerra colonial na década de 70, como nós assistimos, não é? Salazar não, já o Marcelo Caetano, que coitado nunca percebeu onde é que andava, mas pronto, são os ventos da história. Parabéns pela análise, porque é excepcionalmente enriquecedora. Nós reequacionamos isto tudo. Reequacionamos o papel dos militares. Atenção, os militares têm paula, os militares têm uma paula, não olham para cima, não olham para o lado. Recebem uma ordem, é para cumprir. O problema é quando vão cumprir uma ordem num sítio que não é do sítio onde lhe deram a ordem. Não é? Depois chegam ao Brasil e dizem, acho que fui enganado. Como nos aconteceu nas guerras coloniais, quando recebemos ordens em Lisboa, e depois chegámos a Moçambique, à Guiné ou Angola, e a situação era totalmente diferente. Perfeitamente injustificável. Reparem, eu em dado momento em Moçambique tinha uma célula da Frelimo no meu gabinete. O alferes, o sargento enfermeiro e os 2 cabos escriturários estavam filiados na Frelimo. Era eu que os tinha que defender perante a PIDE, porque eles eram meus funcionários. Quer dizer, a PIDE não entra lá, quer dizer. Mas, enfim, são as incongruências gerais de todos os sistemas de conflitos. Parabéns, muito obrigado. Agradeço imenso. Enfim, a maneira de repensar isto outra vez. Muito obrigado, Rui Carita. Realmente, sem dúvida nenhuma, que utilizar a expressão guerra da independência é algo que pode ser depois unificador ao nível do próprio Brasil. É algo que une o próprio Brasil. Em termos de escala, quando nós olhamos, por exemplo, uma batalha do Genipapo, que é a batalha mais sangrenta, e que de um dos lados morrem 19 combatentes e do outro lado morrem 200, e que estão 3.500 combatentes no campo de batalha, quando nós podemos comparar isto, por exemplo, com uma batalha do Bussaco, onde há 100.000 combatentes de um lado e do outro da trincheira, há 5.000 baixas francesas e 1.500 baixas divididas 50% por portugueses e pelas tropas britânicas, são coisas que é difícil dizer, coisas muito maiores, nós chamamos de combate, não é? O combate do COA tem 15.000 combatentes. Tratar determinadas coisas a nível de batalha é também, digamos assim, uma forma que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é unificadora da própria história do Brasil e que e é importante ela própria. Uma das coisas que eu gostaria de colocar, antes de passar a palavra ao Jorge Quintanova, e fazer também uma pergunta ao Coronel Natal, é que há do passado, digamos assim, da forma de governação do próprio Brasil, até havia os Brasis, eram os Brasis, não era um Brasil único. E na realidade, os governadores gerais, os capitães generais das capitanias, século XVI, XVII e XVIII, ligam-se com Lisboa do ponto de vista administrativo. Há uma experiência colonial administrativa da sua ligação, não ao Rio de Janeiro, mas de uma ligação a Lisboa. Até porque, muito provavelmente, eu nunca fiz essas contas, mas se calhar do ponto de vista de navegação, às vezes devia ser mais fácil vir de Belém do Pará a Lisboa do que Belém do Pará ao Rio de Janeiro. Ou os tempos não devem ser muito distintos e muito diferenciados. E portanto, a existência do vice-rei do Brasil, que é uma coisa que é uma construção já do século XVIII, é uma coisa meramente
não é um vice-rei como havia o vice-rei da Índia, em que os vários governadores respondiam perante o vice-rei. Não, continuam a ter sempre uma grande independência e a comunicar-se e a pedir as suas decisões ao governo central. Quando a corte vai para o Rio de Janeiro, passa a ser diferente. A comunicação com Dom João VI, quando ele, no princípio do século XIX, vai para o Rio de Janeiro e instala a corte no Rio de Janeiro, leva uma estrutura administrativa completamente diferente e começa ali assim a construção de um Estado. E aliás, é essa a grande diferença com as independências da América Espanhola. As independências da América Espanhola são todas elas independências republicanas, na sua generalidade, e a independência dos Brasis, que é a independência do Brasil, une-se à volta da coroa, ou de um descendente de uma coroa europeia. O que é que tem a dizer sobre esta forma de ver? Para mim, a pergunta? Sim. Sim, tá, obrigado. Obrigado, Coronel Rui Carita, pela sua intervenção, foi muito importante. O seu ponto de vista de que não foi uma guerra, muitos historiadores brasileiros também o desposam, né? Eu sempre falo da guerra porque é para refutar aquele mito que não houve nenhum tipo de ação armada, né? Que por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental e médio, nunca falaram na escola que houve batalhas pela independência do Brasil. O que eu aprendi lá é que Dom Pedro foi lá, deu um grito, espetou a espada no ar e o Brasil ficou independência. Muito pouco se falava sobre a Sor Joana Angélica e tal. Mas então eu quero agradecer a sua intervenção, Coronel Rito, que foi muito importante, muito oportuna. Quanto à pergunta do nosso general Rui Moura, realmente o Brasil começou com as capitanias hereditárias, né? Não deram muito certo, criou-se o governo geral, que se reportava a Lisboa, mas as capitanias continuaram existindo. Então, sempre houve essa dicotomia, né? Um poder central, que era o governo geral, que bem depois virou vice-reinado do Brasil, e as capitanias que, para alguns assuntos, se reportavam ao governo geral, mas para outros, diversos a Lisboa. Mais tarde, houve a divisão, o Brasil em dois vice-reinados, né? O do norte e o do sul, né? Um capital em Salvador e outro em uma capital no Rio de Janeiro. E houve uma época também que foi criado o Estado do Maranhão, que era todo o norte do Brasil separado do Estado do Brasil. O Estado do Maranhão se reportava diretamente em Lisboa. E o vice-rei, aí no Rio de Janeiro, ficava só com autoridade sobre a metade sul do Brasil, né? Então, sempre houve uma tendência unificadora e uma tendência centrífuga também, né? A coroa, em 1822, na maioria da opinião dos nossos historiadores, foi o fator que unificou, que impediu, né, que as tendências centrífugas das diversas regiões do Brasil se transformassem em várias repúblicas, assim como vários estados, como ocorreu com a América Espanhola, né? Porque a coroa era tido como algo assim acima da política, né? Uma instituição quase que santificada, digamos assim, sagrada, né? Sagrada, é uma instituição acima das lutas políticas, né? Então, realmente, a coroa, Dom Pedro I, teve toda a influência, né, para que o Brasil se tornasse um país único, né, e não, como aconteceu com a América Espanhola, essa tendência centrífuga das elites locais, da elite da Bahia, ou de Pernambuco, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou do Pará, transformasse o Brasil em vários estados independentes, né? Por isso que a figura de Dom Pedro, apesar dele ter abdicado em circunstâncias, Dom Pedro I, né, ter abdicado em circunstâncias não muito propícias, né,
Hoje, ele é muito venerado no Brasil. Dom Pedro I e Dom Pedro II também são figuras que são muito veneradas, né, pelo povo brasileiro, muito admiradas e muito amadas pelo povo brasileiro, né? Porque Dom Pedro I foi o libertador e foi o unificador, né? E Dom Pedro II deu ao Brasil uma certa estabilidade, né, que permitiu que também que essas tendências científicas que foram muito fortes na época regencial, quando não havia coroa, foi um período muito difícil para o Brasil. Focaram revoltas de norte a sul do Brasil no período regencial, porque não havia a coroa como elemento suprapartidário, né, e nacional, né? A coroa era uma instituição nacional, não era carioca nem paulista, que deram ao Brasil essa feição política que nós temos hoje. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigado pelo Só deixa eu contributo. completar. Rui, deixa eu completar. Então, notícia, Diga. não sei se foi noticiado aí, ontem faleceu Dom Luís. Dom Luís é trisneto, né, de Dom Pedro II, seria o nosso imperador, e sucede na regência da Casa Imperial Brasileira hoje, Dom Bertrand. Então, ontem foram as exéquias dele em São Paulo, a família está radicada em São Paulo, foi o falecimento ontem de Dom Luís de Orleans e Bragança. Aí agora Dom Bertrand é o sucessor, seria. O chefe da Casa Imperial Brasileira, o ramo de vassouras. Eles são bisnetos de Isabel e trineto de Pedro II e tetraneto de Pedro I. Não sabia, muito obrigado pela informação. Estamos a chegar... Já agora só um apontamento. Não tem que ser muito curto, que temos aqui o Jorge Quintanova, atenção. Não podemos ver a questão da Bahia não de apoio a Lisboa, mas contra o Rio de Janeiro. A reação da Bahia e o apoio que o Avilés vai lá encontrar não é muito mais um ressabiamento local contra o Rio de Janeiro? Não será? Coronel Carita, eu não quis não falar isso porque não tinha tempo, mas na Bahia, onde havia muitos comerciantes portugueses, e principalmente no Pará, no Maranhão também um pouco, havia muita oposição ao governo do Rio de Janeiro por causa dos impostos a mais que foram criados quando a corte estabeleceu no Rio de Janeiro. Então, um dos motivos que o Pará, Salvador, o Pará e o Maranhão permaneceram fiéis às cortes, né, entre outros motivos, claro, foi a perspectiva de não ter que pagar mais esses impostos à corte no Rio de Janeiro, que eram impostos pesados, e pesados principalmente sobre as elites, né, que produziam cacau ainda não era na época, mas algodão, açúcar, né, e outros produtos que eram pesadamente taxados. Muito obrigado, Coronel Rafael. Bom, obrigado pela sua intervenção. Só estamos quase já fechei as inscrições, temos só o Jorge Quintanova, vai ser a última intervenção. Jorge Quintanova, muito boa noite. Boa noite. Eu queria dar os parabéns pela palestra, mas queria apenas dar umas pequenas achegas relativamente à Cisplatina. A Cisplatina era uma situação muito complexa, que não havia tempo também para tratar disto, mas para chamar a atenção que, apesar da divisão de voluntários reais de El Rei não ter passado em força, não ter passado nominalmente para a causa brasileira, temos uma grande passagem de oficiais portugueses que não acaba no Tenente-General Carlos Frederico Lecor, mas vai aos dois comandantes dos batalhões de caçadores, vai ao comandante dos dois regimentos de infantaria. Alguns deles depois vão se tornar oficiais generais do Exército Brasileiro, um deles até participa na Batalha de Passo do Rosário. Chama a atenção que também a situação da Cisplatina é complexa. Por exemplo, temos uma situação em que os orientais, os futuros uruguais, colocaram-se do lado português
Mas o que temos é essa situação de uma grande passagem daquilo que o Álvaro da Costa e depois o Claudino Pimentel, que é o que fica a comandar as tropas portuguesas, chamam de traidores. É uma lista muito extensa de coronéis, de tenentes-coronéis, generais, comandantes de brigada, comandantes de batalhão, comandantes de regimento, e chamar a atenção também para uma situação muito específica política da altura. É que os conceitos nacionais que aparecem depois, posteriormente, no século XIX, não funcionavam, senão também o Dom Pedro I nunca teria podido ser rei de Portugal durante 2 meses. Seria hoje uma coisa completamente irreal, porque o Dom Pedro foi imperador do Brasil e rei de Portugal durante 2 meses, se bem que há pro forma. Portanto, aqui a dinastia funcionava mais do que o conceito de nação. E a situação específica com a Cisplatina que eu gostava de chamar a atenção é que as cortes portuguesas também sancionaram bastante Lecor e as autoridades portuguesas na Cisplatina por terem levado o Congresso Cisplatino a criar a Cisplatina em julho de 21. Exigiam, aliás, a saída, a entrega da Cisplatina ao Rio da Plata, à Argentina. E o que aconteceu foi, penso eu, uma confluência de interesses entre Montevideo e o Rio de Janeiro que levou a uma rápida passagem das autoridades portuguesas na Cisplatina para o Brasil. A 9 de setembro, Lecor estava em Canelones e já estava do lado brasileiro, 2 dias depois. Ou seja, isso depois era esse contacto com principalmente o Major Flangini, que foi o grande arquiteto de Montevideo, e a ligação dele com o Bonifácio no Rio de Janeiro. Ele já estava organizado, já sabia muito bem o que é que ia acontecer na Cisplatina. Então, é para chamar a atenção. A minha pergunta é até que ponto quantos oficiais nascidos em Portugal, reinões, como se costuma dizer, passaram para o Brasil nos teatros do Norte? Porque no teatro de Montevideo foram bastantes, foram muitos. Agora tenho uma lista, mas os 2 regimentos, os 2 comandantes dos batalhões de caçadores, passaram muitos caçadores para como é que isso aconteceu no Rio, na Bahia, etc. Eu penso que não houve tanta ligação. Eu chamei a chamar a atenção do Jerónimo Pereira de Vasconcelos, que era um soldado, um oficial da Divisão de Voluntários Reais, de Infantaria, nascido mineiro, aliás tinha a alcunha de minerador, não sei porque é que ele era um minerador, calculo, que era brasileiro, mas ficou do lado português, em Montevideo. Apesar de ser brasileiro, aqui os conceitos brasileiro-português é muito relativo ainda. Ele foi, pois é o futuro conde ou barão de Ponte da Barca. Ele depois, na Guerra Civil, vai ganhar volta para Portugal. E a minha pergunta é essa: se houve muitos casos de passagens dos oficiais reinões para as fileiras brasileiras no Rio de Janeiro, na Bahia, etc. Obrigado. Obrigado, senhor Jorge Quintanova. A sua intervenção muito importante, muito oportuna também, né? Eu não sei dizer os números, né? Eu até posso pesquisar depois de descobrir isso e mensurar isso. Mas foi tão grande a adesão de oficiais reinões ao Brasil que mais tarde, mais no final do governo de Dom Pedro I, isso foi um problema para ele. Por quê? Quando ele dissolveu a Constituinte, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823. Isso criou uma revolução no Brasil, né? Lá no Nordeste, é chamada Confederação do Equador. Foi uma guerra civil, né? E ele começou a perder apoio de muitos brasileiros, né? Ele demitiu José Bonifácio, uma certa época, né? Bonifácio passou oposição. Então, como ele tinha a oposição de muitos brasileiros, ele começou a confiar em políticos e militares de origem portuguesa, reinões, né? E isso causou um desgaste tão grande
que acabou levando, né, a Dom Pedro I à abdicação, em 7 de abril de 1831. Então, eu não sei mensurar, mas foi muito grande a adesão de Reynóis ao Exército Brasileiro. A Marinha foi um pouco menos, mais ao Exército. Houve da Marinha também, mas em número menor. E de políticos e outros, né, e outros funcionários também que tinham vindo do reino, que depois eles começaram a chamar de o Partido Português, né? Alguns chamavam de caramurus, os caramurus, né? Que eram aqueles que apoiavam Dom Pedro I. Então, eu vou pesquisar isso aí e vou dar a resposta assim, se existem fontes que dizem quantos oficiais ou militares reynóis se incorporaram, né? Sem dizer que foram muitos. Até me arriscaria dizer que foram a maioria. Porque não há muito, além daquelas tropas da divisão auxiliadora, da Legião Constitucional Lusitana, da divisão de voluntários de risco, havia muitos oficiais portugueses aqui, e eles não voltaram para Portugal, eles ficaram aqui no Brasil, constituíram família, né? E eram grandes apoiadores de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I se desgastou com os brasileiros, o fato que levou à sua abdicação, o grande suporte dele aqui foram os portugueses, principalmente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro havia muitos oficiais portugueses que ficaram aqui. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vou pesquisar e vou trazer para o senhor esse dado aí. Muito obrigado, meu coronel. Muito obrigado, Jorge Quintanova. Já agora, provavelmente os outros não sabem, o Jorge Quintanova é provavelmente o grande especialista da cisplatina, o grande especialista do Lecor. Tem um blog chamado Em Busca de Lecor e está aqui convidado para depois na rentrée, lá para outubro, vir-nos falar da cisplatina e do Lecor. Isso é uma coisa que temos que garantir isso. Já estava à espera desta oportunidade há algum tempo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado ao Coronel Rafael Natal pela apresentação que nos trouxe hoje, muitíssimo interessante, sobre as guerras da independência. César. Eu quero falar rapidinho. Eu não vou nem fazer pergunta agora essa altura do campeonato, porque eu acabei ficando sem tempo, né? Depois eu que vou sofrer com essa falta. Eu quero agradecer ao Coronel Rafael pelo didatismo, né? Bom, deixa eu só retomar então. Rafael estava lhe dizendo, então, que é isso. Me chamou muito a atenção a forma como você estruturou bem a sua fala, né? Seguiu aquele tempo e causou, eu vi pelos comentários, aquela vontade de entrar mais nas minúcias desses pequenos combates e da forma como isso se articulou. Em algum momento me chamou muito a atenção quando você fala da técnica de deception, né, que foi usada pelo Cochrane com relação aos conflitos no norte, né? E eu me perguntava aqui como é que se dava o processo comunicativo de envolvimento das populações nesses pontos extremos, né? O que chegava a eles, né? Porque, primeiro, uma coisa me chama a atenção. É claro que houve um excelente planejamento. Você mesmo menciona que Zé Bonifácio participa de um processo que articula a forma como é desenvolvida essa unificação e essa consolidação da força de independência. Mas também sei que você menciona também que muitos eram mercenários contratados, né? Quer dizer, ele tinha esse plano já em algum momento de envolver essas pessoas, né? Então, a minha pergunta são duas, na verdade. Uma delas se é verdade essa lógica de que havia um plano que é colocado em movimento a partir da reação ao fico? E segundo, como se dava a comunicação popular nesses pontos mais distantes durante o processo de consolidação da independência? Obrigado, professor César Bago. Vou começar a responder pela última. Na época não havia telégrafo, não havia televisão, nada de nenhum meio eletrônico, né? O Brasil, uma coisa importante, o Almirante Bittencourt, acho que o senhor conhece, né? Ele é associado do Instituto, foi diretor da Patrimônio Tomar, ele falava uma coisa. Até a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um arquipélago. Então, dentro das províncias,
As notícias iam de canoa, a cavalo, né, os mensageiros, tinha serviço de mensageiro a cavalo. Para as províncias mais distantes, o navio que chegava com os jornais e as notícias, né? Então, as pessoas ficavam sabendo quando chegava o primeiro navio, né? Toda a comunicação para os locais mais distantes era feita por via marítima, né? Dentro das províncias mais próximas, das cidades mais próximas, havia correios a cavalo, né? E sim, houve esse plano urdido, né? Principalmente por José Bonifácio, né? Porque ele viu que houve um episódio que Cochrane tentou usar, não foi o comandante Delamare, se não me engano, o comandante Delamare tentou usar a nossa, entre a marinha, né, e contra os portugueses lá em Salvador, e muitos militares se recusaram, muitos marinheiros se recusaram a tomar em armas contra seus irmãos portugueses. Então, daí veio a ideia de contratar os estrangeiros, e foi rápido, né? Na verdade, o Cochrane ele tinha se distinguido muito no Chile, né? A mando da marinha chilena, mas como ele era muito louco por dinheiro, ele era muito mesquinho, muito ganancioso, né? Ele era muito ganancioso, ele muito se desentendeu. Hã? Muito inglês. Exato. Ele era escocês, na verdade. Ele diz que os escoceses são extremamente greedy, é a palavra em inglês, greedy, ganancioso. Né? Ele se desentendeu e veio para o Brasil. Né? Já estava na mira de José Bonifácio. Né? E aí ele indicou outros. Ele indicou Grenfell, né? Ele indicou um outro que eu não me lembro, David Hewitt, era americano também, veio contratado. Né? O Labatut foi através da maçonaria, ele era um membro importante da maçonaria lá na França. Então, havia realmente um plano, né, que foi apresentado a Dom Pedro por José Bonifácio para construir forças armadas brasileiras. Nós não tínhamos forças armadas brasileiras, né? As tropas mais importantes de primeira linha eram portuguesas. Já falamos quais eram, né? O que tinha de brasileiro? Era as tropas de segunda e terceira linha, que eram as milícias e as ordenanças, né? Alguma coisa assim como a Guarda Nacional dos Estados Unidos, né? Eram guerreiros de meio turno, né? Eram guerreiros não de tempo integral, né? Então, nós tivemos que construir a sua armada e custou dinheiro. O Brasil teve que tirar empréstimos na Inglaterra para poder bancar, né? Não foi de graça, não. Foi a construção das nossas forças armadas, né, para esses primeiros embates, foi difícil, né, e teve que ser rápida, por isso que se gastou muito dinheiro. Tinha que ser muito rápido, né? A Guerra de Independência durou 2 anos. Se a gente for bem assim liberal, na verdade durou um pouco menos, né? Durou 2 anos. Então, respondendo a sua pergunta, o Brasil era um arquipélago, as notícias eram difíceis e chegavam sempre no primeiro navio, né? No primeiro navio, né? Naquele tempo, até a navegação de cabotagem ela era complicada, porque não havia navio a vapor, os navios eram a vela, né? E certas áreas, o litoral norte do Brasil, que vai de Natal até Belém, é um cemitério, era e é até hoje. O cemitério de navios era muito arriscado, né? Do Rio Grande do Sul até Natal era mais tranquilo, mas de Natal até Belém, muitos navios não chegavam, né? Então, era isso, era assim naquele tempo. O Brasil era um arquipélago, as notícias demoravam e chegavam de navio, né? Por isso que o navio, para tornar as coisas mais rápidas, Cochrane usava a deception, né? A trapaça, mandava um navio na frente, porque movimentar toda uma esquadra demora muito mais, tem que equipar, armar. Então, ele mandava um navio, dizendo, os outros estão vindo aí atrás, né? Cochrane, para quem não sabe, o Cochrane, né, tem um filme, O Mestre dos Mares, com como é que é o nome daquele ator? O membro do Gladiador, esqueci o nome dele. Russell Crowe. Aquele personagem é inspirado, o Russell Crowe, aquele personagem é inspirado em Cochrane. E tem um outro filme que eu via muito quando era criança,
com o Gregory Peck, chamado Falcão dos Mares. Também aquele oficial é inspirado na figura de Cochrane, né? Cochrane tinha uma tática muito interessante. Ele usava os chamados brulotes. O que eram os brulotes? Ele pegava navios já mais antigos, né, que não eram mais tão usados, com uma tripulação mínima, apontava na direção da esquadra, botava fogo nos navios e aí a tripulação escapava em barco, os navios iam e colidiam com a esquadra inimiga, geralmente quando estava no porto, né? Esse foi um dos motivos pelos quais Madeira de Mello resolveu voltar, porque falaram para ele que os brulotes de Cochrane já estavam prontos. Talvez ele nem tivesse construído, fosse só a ameaça, né? Mas Madeira de Mello, quando soube, né, e sabia que Cochrane era capaz disso, ele foi embora na madrugada de 2 de julho. Então, Cochrane, ele, digamos assim, ele atuou tanto pelo combate em si, quanto pela dissuasão, trapaça, né, que os americanos chamam de deception. Ele era o rei, o mestre da deception. Desculpa o inglês, General Bergo, mas eu adoro essa palavra, deception. Obrigado, Rafael. O Rui, podemos acabar. Muito obrigado, muito obrigado. Ultrapassámos todos os tempos, acho eu, mas podemos dizer que a culpa também foi nossa. O próprio César já fez o seu ato de contrição. Ele é sempre tão rigoroso com o tempo por causa das gravações, mas hoje, depois de todas as últimas perguntas, ainda faz mais 2 perguntas. Muito bem, sim senhor, excelente. Mas isto significa que as tertúlias têm interesse e as pessoas continuam agarradas à tertúlia. Muitos parabéns ao Coronel Rafael Natal, muito obrigado pela sua participação, foi absolutamente muito interessante. Muito obrigado por trazer este tema tão importante e que se calhar é tão desconhecido, quer do lado do Brasil, quer do lado de Portugal, por motivos se calhar diferenciados. Vou ser muito curto e desafiar que estamos a entrar na fase mais elevada do verão aqui no hemisfério norte. Em agosto vamos fazer um bocadinho alto, até porque depois temos as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil a caminhar em setembro. A próxima tertúlia, que vai acontecer no último dia deste mês, no dia 30 de julho, daqui a 15 dias, vamos voltar a ter alguém que já esteve connosco e que, portanto, praticamente todos conhecem, que é o António Mendo de Castro Henriques, que já aqui nos veio falar, e que nos vai falar de uma coisa muito interessante. Vai-nos falar do Dom João VI e, na realidade, qual era a sua grande estratégia, porque o Dom João VI, na realidade, continua a ser sempre uma figura fascinante, muito maltratada pelos historiadores novelistas, muito maltratado pela história escrita, mas que é um homem que tem uma personalidade que não é a de um gênio, mas, de certa maneira, é o de um prudente. Mas foi um prudente que caracterizou-se pelas decisões muito importantes que, na minha opinião, permitiram a independência de Portugal e permitiram também criar as sementes da independência do Brasil e, mais do que tudo, permitir que o Brasil fosse uma unidade única política e completamente agregada. Daqui a 15 dias teremos então o António Mendo de Castro Henriques para nos voltar a vir falar sobre o Dom João VI. Muito obrigado pela vossa presença, um bom domingo e até à próxima.